O uso intenso de agrotóxicos no Brasil nos coloca como o maior consumidor de venenos do mundo, mas o governo federal insiste em querer liberar cada vez mais novos tipos de veneno. Ameaças ao meio ambiente à vista. Deputados que fazem parte da bancada ruralista tentam aprovar ainda esta semana projetos que flexibilizam e violam regras de preservação. Quais as consequências do negacionismo para a sociedade e os prejuízos nesse contexto de pandemia? A Parada Cultural de hoje é uma exposição virtual que promete uma imersão na história do Brasil e dos povos indígenas. Eu sou Emília Bisotto e esse é o Central do Brasil, começando agora. Central do Brasil. Mais retrocesso ambiental. Deputados ligados à bancada ruralista no Congresso Nacional avançam nesta semana com 3 projetos de lei que ameaçam o meio ambiente. Parlamentares da oposição, ambientalistas e povos indígenas nomearam a votação desses projetos como Dia da Boiada, fazendo referência a uma fala do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que insinua o desmonte ambiental acelerado durante a pandemia. Veja a reportagem de Nayá Tawani. Nacional. Deputados ligados à bancada ruralista no Congresso Nacional avançam nesta semana com 3 projetos de lei que ameaçam o meio ambiente. Parlamentares da oposição, ambientalistas e povos indígenas nomearam a votação destes projetos como Dia da Boiada, fazendo referência a uma fala do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que insinua o desmonte ambiental acelerado durante a pandemia. A população brasileira está excluída deste debate. É o que aponta Nilton Tato, deputado federal e presidente da Comissão do Meio Ambiente na Câmara Federal. E a bancada ruralista aproveita esse momento da pandemia e da forma como está funcionando a Câmara e o Senado, o Congresso Nacional, onde não é permitido fazer audiências públicas presenciais. E esses 3 projetos, tem, por parte da população brasileira, na sua grande maioria, contrário à aprovação desses projetos. A população denuncia o PL da grilagem, que trata da regularização fundiária de terras da União, que, de acordo com organizações ambientalistas, beneficia grileiros. O segundo texto, que encontra resistência, permite a reabertura de uma estrada que desmata mais de 20 hectares de floresta no Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, além do projeto que inviabiliza a demarcação de terras indígenas. Matheus Cambiuá, comunicador indígena do povo Cambiuá de Pernambuco, expõe a gravidade destes projetos para a área socioambiental. A aprovação desses projetos significa, para nós povos indígenas, o extermínio de nossas vidas. E, consequentemente, abrirá a porteira para acabar de vez com o pulmão do mundo, que são nossas florestas. A mãe natureza pede socorro. A vida na terra depende de nossas florestas. Em protesto ao PL 490, que restringe as demarcações de terras indígenas, cerca de 70 lideranças de vários povos indígenas do Brasil manifestaram em frente à Câmara dos Deputados e montaram um acampamento para cobrar a retirada definitiva do projeto na pauta do Congresso. O contexto de pandemia tem despertado em algumas pessoas a ideia de negação a respeito da vacina e sua eficácia. O movimento antivacina, por exemplo, tem trazido também prejuízos para o enfrentamento da Covid-19 e já custou a vida de milhares de brasileiros. As consequências dessas negações e da disseminação de notícias falsas a respeito do tema, você acompanha agora na reportagem de Afonso Bezerra. Trilhos do Brasil. Os manifestantes negacionistas no Brasil são, em grande maioria, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e muito ativos no mundo virtual. Em geral, as manifestações contestam instituições como o Supremo Tribunal Federal, o Congresso e os governadores. Não acreditam nos valores da ciência e revisitam pontos cruciais do conservadorismo brasileiro, como o racismo, a LGBTfobia e o machismo.
O pesquisador Rafael de Souza explica que o foco deste movimento é de desconstrução das instituições. Esse impulsionamento do negacionismo ele também ganha reforço com esse processo de desconfiança das instituições, né? Ele é generalizado. E aí ele é mobilizado em relação a uma nova política da autenticidade. Os negacionistas são contrários às medidas restritivas e defendem enfaticamente o uso da cloroquina, medicamento sem eficácia para o tratamento precoce da Covid-19. Alguns em posições de liderança têm livre acesso ao Palácio do Planalto e desestimularam a compra da vacina. A professora Joyce Martins revela como as manifestações vão na contramão dos fatos. Então, eles são negacionistas porque eles negam a ciência, porque eles negam a veracidade dos fatos e também porque eles negam as instituições que estão levando adiante esses fatos, que estão nos mostrando o que está acontecendo. Há um inquérito aberto a pedido do STF para investigar os financiadores e organizadores dos atos antidemocráticos, que no ano passado difundiram o discurso de ódio e atacaram instituições como o STF e o Congresso. Um país que consome agrotóxicos no café, no almoço e na janta. O brasileiro consome veneno em forma de alimento diariamente. Como se não bastasse, a importação e o consumo de uma variedade de trigo transgênico produzido na Argentina deve ser liberada pelo governo brasileiro. Para falar sobre o assunto, conversamos com a advogada socioambiental e integrante da organização internacional GRAIN, Larissa Packer. Entrevista Central. Hoje nós vamos conversar com a advogada socioambiental Larissa Packer sobre os riscos que os alimentos transgênicos e os agrotóxicos oferecem à saúde dos brasileiros. Larissa, muito bem-vinda ao programa. O governo brasileiro estuda liberar a importação e o consumo de uma variedade de trigo transgênico produzido na Argentina. Sabemos que esse trigo tem genes que dão resistência ao herbicida glufosinato de amônio. O que isso significa e como pode afetar o nosso dia a dia? O glufosinato de amônio, ele não é aprovado para o uso em trigo no Brasil. E o resíduo desse glufosinato, ele estaria diretamente na farinha, no macarrão, nos biscoitos, na bolacha, toda a cadeia que depende do trigo. E a base alimentar, nossa, ela é consideravelmente maior, a base de trigo, do que outros produtos como milho ou soja, que nós consumimos diretamente. E esse agrotóxico, ele é teratogênico, tóxico, pode causar vários problemas à saúde, e por isso ele é classificado como altamente tóxico na Europa e por isso banido em todos os países da Europa. Você também faz parte da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, que está organizando um manifesto No Nosso Pão Não. Você poderia contar um pouco mais sobre ele? Esse manifesto está sendo articulado pela campanha permanente contra os agrotóxicos pela vida, também pela Articulação Nacional de Agroecologia e outras tantas organizações que fazem parte desses espaços. E é um esforço, na realidade, de cientistas independentes, da sociedade civil organizada, que vem monitorando a liberação de transgênicos há muitos anos no Brasil, exatamente para dar a conhecer, dar publicidade e transparência para a população brasileira, para os consumidores, dos efeitos adversos ao meio ambiente, à saúde humana e, inclusive, para a economia do país, que a aprovação desse transgênico pode trazer. Inclusive, as associações do trigo que comercializam se declararam contra essa aprovação. A Câmara dos Deputados poderá colocar em votação o projeto de lei 6299/2002, conhecida como o Pacote do Veneno. O que esse projeto propõe e quais são os riscos para a saúde dos brasileiros? Esse projeto ele acaba por consolidar um subsídio do Estado, em forma de isenções fiscais, por exemplo, aos agrotóxicos que são importados e é a base do agronegócio para a produção de extensos monocultivos hoje, principalmente para exportação, no caso da soja, no caso do milho, e outras culturas que formam a base alimentar do Brasil. Então, atualmente, já existe vários benefícios fiscais
subsídios do Estado com relação aos agrotóxicos, e com esse projeto de lei você aprofunda esse processo, né? Então, na realidade, o governo estaria subsidiando algo que vai contra os interesses coletivos da população e a própria saúde pública. Por isso é muito importante barrar esse projeto, para cada vez mais nós retirarmos agrotóxicos para uma alimentação nutricionalmente adequada no país. E o uso excessivo de agrotóxicos tem ligação ao preço dos alimentos? Ele pode aumentar os preços ou diminuí-los? Tanto os transgênicos quanto os agrotóxicos formam um pacote tecnológico em que a maioria dos países autoriza a aplicação de direitos de propriedade intelectual, ou seja, a possibilidade de cobrança de royalties, patentes, para se ter acesso àquele tipo de semente. Isso impacta na concentração da cadeia produtiva vinculada a esse transgênico que usa determinados agrotóxicos e na alta dos preços. Então, você tem uma saca de milho, uma saca de soja, de algodão e potencialmente do trigo agora se aprovado, muito mais alto do que uma variedade convencional. Então, além dos efeitos à saúde e ao meio ambiente, efeitos alergênicos, cancerígenos, etc., tem esse impacto profundo possível na alta do preço dos alimentos, porque a cadeia está organizada por poucas corporações de biotecnologia. O Movimento Nacional de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis completa 20 anos de existência. Profissionais que muitas vezes se passam desapercebidos, mas que têm um importante papel social e ambiental. O coordenador do movimento, Roberto Rocha, conversou com a gente. Confira. Embarque imediato. Aqui é Roberto Rocha, catador de material reciclável, da Coordenação Nacional do Movimento Nacional dos Catadores e presidente da ANCAT, Associação Nacional de Catadores. Esses 20 anos de Movimento Nacional dos Catadores, para nós é um orgulho, né? Essa luta que nós conseguimos, várias políticas públicas que trouxeram os catadores e as catadoras para a visibilidade, né? Nesse processo de trabalho árduo, que é o nosso trabalho debaixo de sol, debaixo de chuva, coletando esses materiais que na maioria das vezes nós somos os desfavorecidos e os invisíveis, né? Sendo que para a cadeia da reciclagem, para o meio ambiente, nós somos muito importantes e somos essenciais. Então, esses 20 anos de movimento traz para a gente aí essa visibilidade, esse processo de políticas públicas, essa organização e esse olhar, né? Esses trabalhadores que estão nas ruas, nos lixões, de forma autônoma ou de forma sozinho, trabalhando aí no seu dia a dia, mas com essa força desse trabalho importante que é essa recolha, essa recuperação de embalagens, a coleta seletiva e todo um trabalho que a gente faz. Então, 20 anos do Movimento Nacional dos Catadores, para nós e para todos os catadores e catadoras, é um grande orgulho. Depois de ter sido vista fisicamente no Brasil e no exterior por mais de 250 mil pessoas, a exposição da coleção Os Primeiros Brasileiros está disponível pela primeira vez em formato online. A dica cultural é do curador João Pacheco Oliveira e sugere, como ele mesmo mencionou, um mergulho na história do Brasil. Parada Cultural. Eu lhe convido para assistir à exposição virtual Os Primeiros Brasileiros. Não é uma tese, não é uma exposição acadêmica, é um exercício maravilhoso, encantador, de mergulho dentro de uma exposição virtual, com sons, com imagens, com músicas, com depoimentos vários, onde você pode ter praticar um mergulho dentro da história do Brasil e compreender como se formou a população indígena e que características ela tem hoje. Exposição virtual interessante que pode ser acessada a qualquer momento. O Central do Brasil fica por aqui. Aproveito para dizer que também estamos nas redes sociais e te convido a nos acompanhar por lá. Eu te espero amanhã. Até lá. Tchau!
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.